Salve, nação! Temos aqui um corte do debate do programa Jogo Aberto da Band. Tite é massacrado, detonado, esculachado, porque o Flamengo não joga nada por culpa dele, né? Por causa das escolhas desse cara. Ele é muito fraco, né, galera? O Tite é fraco demais, né? A tal meritocracia dele, o campo fala, parece que é só conversas ao vento, né? Porque a gente vê que jogador que tá jogando bem, o cara deixa no banco. E jogador que só tem nome, ele põe para jogar mesmo estando jogando mal. Muito bem, quero dar os créditos para a Band, canal Jogo Aberto, link na descrição como créditos. Vamos lá. Tchau, Capela. Depende do tchau que ele tá se referindo, né? Porque pode ser um tchau na semana que vem na Libertadores. Porque se for jogar essa bolinha lá no Uruguai, tchau, obrigado. Esquece. Agora, gente, é o seguinte, Sabe aquela história no futebol que... Tchau pro Flamengo ou pro Tite? Tchau pros dois, né? Tchau pros dois. Eu falei aqui, eu não vou ser oportunista, tá? E eu também não sou crítico da crítica, que eu sei que muita gente fez aí um rebeleixo danado para defender o trabalho do Tite. O trabalho do Tite no Flamengo é indefensável. Ele conseguiu produzir algumas coisas positivas. Não é que tá tudo errado no Flamengo. Mas, por exemplo, o Léo Ortiz. Ah, mas o Léo Ortiz não gosta de jogar de volante. Vem cá. Ele era uma grande solução. O Léo Ortiz estava jogando muita bola. Aí ele não começa a partida entre os titulares. Aí você tem aí Plata, De La Cruz voltando, Arrascaeta, Pulgar. Pô, não tem mais aquela desculpa que o Flamengo tá todo desfalcado. Tem desfalques importantes. Pedro, Luiz Araújo, Cebolinha, tudo isso é bem verdade. Assim como o São Paulo tem desfalques no meio campo. A dupla de volantes, Alisson e Pablo Maia, não joga. Você vê aí o Zubeldia choramingando pra lá e pra cá. Todo mundo tem desfalque porque é uma temporada longa de um calendário tosco que nós temos no futebol brasileiro, graças à péssima CBF. Agora, analisando o Flamengo, gente, vem cá. O Rossi, ontem, ele vai pra zona mista e ele dá uma alfinetada na própria torcida do Flamengo. A própria torcida do Flamengo, que é a maior do Brasil, que vai apoiar e tal, vai no time no campo de jogo. Por que vai o time no campo de jogo? Porque ninguém está satisfeito, ninguém consegue enxergar algo de evolução no trabalho do Tite. O Tite, ele corre um sério risco, porque na semana que vem, ele já prometeu para o torcedor, a gente colocou aí, que o Flamengo vai criar pelo menos metade das oportunidades que criou e ele garante gol. E se não garantir, vai te cobrar o quê, Tite? Você está querendo ser cobrado? Você já deveria ter sido cobrado há muito tempo. O futebol investido por parte do Flamengo e entregue no campo de jogo passa muito pela responsabilidade e falta de competência do Tite. E este trabalho começou no ano passado, em outubro, e aqui no telão agora vamos mostrar os números do Tite até o momento no Flamengo. São 65 partidas, com 40 vitórias, 10 empates, 15 derrotas. Ele tem até agora 66,6% de aproveitamento, são 105 gols marcados pela equipe e 47 sofridos e apenas o título carioca, claro. Os títulos que ele está disputando não se definiram ainda. E o Flamengo continua em todas as frentes. Mas ontem, Ronaldão, deu aquela derrapada, né? Deu, é verdade, menina Renata. Mas assim, comparando na mesma régua de Abel Ferreira no Palmeiras, o Tite continua nas 3 competições ainda. Então, se você for comparar na mesma forma que está falando o Capelano em termos de cobrança, eu acho que ele está entregando o que pode, porque ontem pegou um time uruguaio. Eles pisavam na bola, eles macetaram o jogo, eles não jogaram. E só o Flamengo jogou. Mas não perdeu. Perdeu, mas criou inúmeras chances. E eu tenho certeza que será outro jogo na volta. Isso com certeza. Agora, cobrar dessa forma, porque ele tem um monte, porque a folha salarial, porque gastou não sei quanto. Teve time que tá com uma competição só e tá respirando. Cadê o time do amor? Time da força, time do amor? Cara, o Ronaldo é esperto, né? Ele está defendendo o Tite porque o adversário do Corinthians na Copa do Brasil é o Flamengo. Ele quer que o Tite continue, cara. Lógico, né? Jogando esse futebolzinho, o Corinthians pode eliminar o Flamengo. Tá só treinando aí. O time do E amor. os caras gastaram a mesma bala. E ninguém fala nada. Quer dizer, o Tite ainda está brigando, ainda pode brigar. Então, acho que vamos ter que esperar. Futebol é ingrato. Mas olha como e muitas futebol... vezes a gente torce pro Fortaleza, ganha o Corinthians. Agora, olha como o futebol é ingrato mesmo. Porque o time do amor, por exemplo, que é o Palmeiras, já ganhou o Campeonato Paulista. Também tem um título já no ano. Igual o Tite. E o Palmeiras pode ainda ganhar o Brasileiro, por exemplo, e o Flamengo ficar sem nenhuma taça. O Tite pode ganhar o título também, então acho que é muito cedo, porque quando vence, eu vi a internet ontem, o Tite.
Aí ontem está todo mundo batendo. Aqueles mesmos que bateram nas costas do Tite, hoje jogaram uma lança no peito dele. Então, na verdade, eu acho que não tem nada a ver com o Tite pessoa. Acho que nem dá para falar sobre isso. É o trabalho em si, ponto. Não é... Chico, você é um defensor de longa data. Não é oportunismo, não. Porque você admira o trabalho do Tite desde o princípio da carreira do técnico gaúcho. Desde quando... Ele é meio ingrato. Ele é, Tite. Desde quando ele surgiu Caxias, Grêmio, acho que ele fez um grande trabalho no Inter em 2008 e o Corinthians, né, nem precisa falar. E seleção brasileira também. Mas assim, Renata, eu realmente não posso discordar da responsabilidade que ele teve no jogo ontem, com algumas escolhas. Eu acho que o Alexandro ainda está sem ritmo e ele tem um Ayrton Lucas voando, não teria por que fazer essa mexida nesse momento. O Léo Ortiz, ele reinventou o Léo Ortiz. Na minha opinião, ele estava jogando demais no meio-campo e não como primeiro, tá? Que às vezes ele botava o Everton Araújo, o menino, o Léo saindo para o jogo. Cara, deixasse o Léo ali, mas aí ele quis e argumentou que o Pulgar é jogador de seleção, experimentado. E entre outras palavras, ele quis dizer que o Léo Ortiz estava quebrando um galho. Pô, ele estava muito bem. Acho que o Tite errou nesse aspecto. E o time realmente não jogou bem. Agora, eu faço alguns contrapontos. Por exemplo, para vocês, quem foi o melhor em campo ontem? A gente poderia eleger alguns jogadores aqui, né? Eu tenho o meu, que para mim é o goleiro do Penharol. Sim. O Aguerre fez alguns milagres. 2 defesas. Não foram apenas duas. Ótimas defesas. Mas tudo bem. 2 ótimas defesas. Tudo bem. Para mim foi o Baez. Achei que jogou muito. Tá bem, mas eu acho que foi o goleiro do Penharol. Se o goleiro do Penharol é uma das figuras do jogo, significa que o Flamengo pelo menos chegou. Contra o Vasco, o Flamengo jogou mal? O Flamengo melhor que o Vasco. Amassou o Vasco e tomou um gol no finalzinho. Então, assim, o Pedro, se tivesse ontem, eu não tenho bola de cristal, mas se o Pedro tivesse ontem, gente, o Flamengo teria vencido com o pé nas costas. Ele tá perdendo jogadores, perdendo jogadores que influenciam diretamente no jogo. Mas diretamente no jogo do Flamengo. Todo mundo perdeu, Chico. Gente, eu tô o Corinthians perdeu, o São Paulo perdeu, o Atlético perdeu, o Flamengo perdeu. A responsabilidade dele ontem. Você tá passando pano pro Tite. Não estou. Mas o trabalho dele tem algumas influências externas. A impressão que eu tenho, Rei, eu falei aqui há um tempinho, é que o Tite não entendeu aonde ele está ainda. Eu falei aqui, o Flamengo tem muita mais pressão do que a seleção brasileira. Muita mais pressão, uma das maiores torcidas do mundo, um dos maiores times do Brasil. É um fato. O Rossi também ontem falou das vaias. Irmão, você não está entendendo, vocês estão aí recebendo milhões para jogar bola. Mérito, chegaram no Flamengo, enfim. O torcedor tá ali pagando ingresso, caríssimo em Libertadores para torcer. Vaiou no primeiro tempo. O torcedor tá no total direito de vaiar e de questionar o péssimo futebol do Flamengo. Total direito. E pra mim tem uma situação, o Chico fala, não, mas o Flamengo perdeu muitos jogadores. Perdeu. Só que qual que é a função de um técnico que tá recebendo pra estar nesse cargo, num Flamengo? A função do técnico é arrumar alternativas pra isso. E a gente não tá falando de um time ali de Série B, Série C, que tem jogadores ali medianos já de titulares, no banco jogadores fracos. Não. Olha o time do Flamengo ontem, pô. Bruno Henrique centroavante, contratou o Gonzalo Plata. Seria um a um, péssimo resultado. Seria um a um, péssimo resultado. Tem o De La Cruz jogando também, tem o Arrascaeta jogando, tem uma zaga excelente. O Alexandre, que chegou da Juventus agora. Vocês estão de brincadeira de normalizar isso. O trabalho do Tite, por enquanto, é uma vergonha no Flamengo. Por conta do desempenho, principalmente. Os números enganam, porque teve o Carioca, que também é uma baba, né, pro Flamengo. É uma baba. Pra mim, o trabalho é péssimo. O Gerson achou que tava no salão de festa, pô. O Tite tem que começar a mudar a postura dele em coletivo. Bruno Henrique também. Tem que começar a mudar a postura. Pra você é ótimo o Flamengo em crise, é seu próximo adversário na Copa do Brasil. Não tô nem pensando nisso. Tite começa a mudar a postura na coletiva. O Bruno Henrique cabeceia pra baixo, o Gerson chega chapando, batendo, é diferente. Agora os caras estão no Maracanã. O Arrascaeta tomou, o Arrascaeta bateu 2 paredão lá, caiu no chão e ficou gemendo. Na outra ele nem foi. Agora, se eu tô no campo, eu falei, irmão, pega essa bola aqui, vai pra cima do cara. A culpa é só dos jogadores, então. É isso que vocês estão falando. Os jogadores têm culpa. O Tite não tem culpa. Mas uma coisa, falando sério, uma coisa é o que eu penso na análise aqui de fora, a outra é o fato. O fato é que a torcida do Flamengo, desde Jorge Jesus, passaram Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Dorival Júnior, ninguém prestou. Jorge Sampaoli, Vitor Pereira, ninguém prestou. Os caras ganhavam todo mundo. E o Dorival ganhou 2 títulos e foi mandado embora. Everton Guimarães, o Flamengo se complicou sozinho, eu diria. Renata, aliás, o Flamengo tem se complicado sozinho, né? Curioso porque eu vou pegar aqui para a minha realidade. Quando o Seabra, técnico do Cruzeiro aqui, perde seus principais atacantes e o time dá uma oscilada e falta exatamente os gols necessários para ganhar os jogos, aí a culpa é só do Seabra. Quando o Milito perde 12 jogadores, entre os 12, pelo menos uns 10, 9, 10 titulares, aí a culpa é do Milito.
Nesse caso do Flamengo aí, eu vou fazer uma inversão na situação. Porque o Flamengo, um clube que tem 1,3 bi de orçamento anual, que quando machuca um jogador ele vai ao mercado e traz um ainda melhor, o elenco que o Flamengo tem, sabe? Eu não sou simpático ao trabalho do Landim e ao trabalho do Marcos Braz. Eu acho, aliás, o Marcos Braz muito ruim, o Landim é um presidente assim, ok, presidente ok, tá? Mas essa eu vou tirar deles. Porque quando precisou, eles foram e buscaram. Então eles entregaram para o Tite mão de obra qualificadíssima, sabe? E aí, entrega mão de obra qualificada para o Tite e ele não consegue fazer esse time jogar. Veja bem, não chegou ao final da temporada, ainda tem condição na Copa do Brasil, ainda tem condição na própria Libertadores, uma vitória do Flamengo lá no jogo de volta é algo absolutamente normal, mas é do Tite essa bronca, mas é também dos jogadores. Porque eu vi ontem um Peñarol. O Flamengo não jogou de tudo muito mal, mas eu vi o Peñarol competindo muito mais do que o Flamengo. Então eu coloco na conta do Tite, sim, mas eu coloco também na conta dos jogadores. É um bando de mimizentos, reclamam porque a torcida está vaiando. Vocês querem agora ditar o ritmo até do que a torcida tem que fazer no estádio? Torcida tem que vaiar. A única torcida que não vaia durante os 90 minutos é a do Corinthians, mas isso é uma questão de característica. A do Flamengo, a do Cruzeiro, a do Atlético vaiam. E tem que vaiar mesmo se a coisa não está bem. Com 1,3 bi de orçamento, vai dar mole para os jogadores e para o Tite? Não pode dar mole, não. Então, quando for com a direção, cobra da direção. Agora, quando for do Tite, dos jogadores, tem que cobrar e tem que vaiar assim. E até comparando times uruguaios que estavam nessa questão, o Nacional bem mais fraco que o Peñarol, não é? O Peñarol um time, na minha opinião, que mostrou mais qualidade. Eu não sei nem se vai se classificar, pode ser que o Flamengo até consiga reverter, mas que ontem mostrou personalidade, jogadas trabalhadas, bem treinado pelo Aguirre. Tem que estar de olho. Sim. Agora, Capelanes, falando bem sério, as críticas ao trabalho do Tite, elas se justificam em momentos importantes. Eu até comentava com o Denilson que tem a questão. Empatou com o Vasco, perdeu para o Corinthians, não ganhou agora do Peñarol. Então o Flamengo também tem alguns resultados que incomodam o torcedor. E não adianta, no Flamengo não dá para aceitar a derrota. É um time preparado para ganhar tudo. Eu tô curioso, eu tô achando que o Chico tá fazendo bico em algum circo. Porque ele tá fazendo um malabarismo gigantesco aqui para defender o indefensável, tá? Porque o negócio é o seguinte, vem cá. Todos os trabalhadores do circo sem estão nos dúvida. assistindo. Um abraço aos elefantes que trabalham lá, os animais. Não trabalham mais. Não trabalham mais, não pode, Animais é verdade. É proibido. Mas eu queria falar o seguinte. Quando você tem... Vamos supor que nós fôssemos donos de uma empresa. Nós, cada empresa, Renata Fã, Capelani, Chico, todo mundo vai. Cara, se você faz um investimento gigantesco, você traz boas peças, você espera que o resultado ele possa aparecer a curto, médio prazo. Consequentemente, o desempenho. Você não vê nem resultado e nem desempenho. Quem tem que ser cobrado? O cara que tem todas essas peças boas à disposição e não consegue as colocar no campo de jogo da maneira coerente, da maneira correta. O Chico, eu vou concordar com ele. O treinador tem o dever de ajustar aquilo que ele entende que está ainda faltando. Quando ele acha uma solução, ele mostra uma incoerência gigantesca com o trabalho, porque ele volta atrás. Uma grande novidade, um fato novo. O Flamengo precisava de um fato novo. E ele encontrou o fato novo, que era o Léo Ortiz. Hora de primeiro, hora de segundo volante. Everton Araújo. Mérito do Tite. Mérito do Tite. Só que aí no jogo mais importante da temporada, ele vai contra o trabalho que ele deu uma positiva sequência. Então, assim, como defender um trabalho que não consegue mostrar desempenho e, consequentemente, resultado? O Ronaldo falou aqui, vamos esperar o quê, Ronaldo? O Flamengo ser eliminado de todas as competições. Vamos esperar o Flamengo ser eliminado para mandar o cara embora, velho? Mas tem 3 jogadores só no ano que vem. O Vinho, o Cebolinha e o Pedro só voltam em 2025. Vamos esperar cair para tirar. Coloca uma pílula em cada jogador. Que mudar agora o técnico vai resolver? Não é questão de mudar, tinha que ter mudado antes. Tinha que ter mudado o treinador antes. Eu falo que faz tempo. A fisiologia do clube hoje é um braço ali importante dentro do clube. Claro que sim. Ele analisa ali a condição do atleta, se pode jogar o jogo seguinte ou não. Só que tem alguns jogos, como foi o de ontem, do Peñarol, eu não estou dizendo que isso aconteceu, eu estou deduzindo, porque não faz sentido, e eu concordo com você quando você fala do Léo Ortiz, e aí eu acrescento o Ayrton Lucas. Boa, é isso. Porque num jogo como esse, que você precisa ter essa válvula de escape com intensidade pelos lados e tal, e o Ayrton Lucas entrega isso, muito. Você não pode botar o Alexandro. É isso. O Alexandro ontem passou vergonha. Exato. Com todo respeito à história do Alexandro. Tá amarrado ainda. Acabou de chegar. É. Óbvio que eu acho que vai render com a camisa do Flamengo, mas ontem ele passou vergonha.
Ele chegou tarde em todas as bolas. Fisicamente Em não todas parece as pronto. bolas. É verdade. E aí me arrisco em dizer que o Tite falhou nisso. Falhou? Porque, pô, você é o Tite. Você é o Tite, pô. Vai botar o cara por causa do nome? Porque acabou de chegar? Porque é o Alexandro? Mas ele argumentou isso com o Pulgar. Entendeu? Jogador de seleção. Mesma coisa. Isso. Não, aí eu não. concordo. Essa é a minha Aí crítica não. aqui no programa. Essa é a minha Agora, crítica. A fisiologia chegou no Tite e falou, Tite, o Ayrton Lucas não pode jogar. A 90 minutos. filosofia? Fisiologia. Fisiologia. O não pode jogar. Alexandre pode jogar. O Ortiz não. Peraí, o Ortiz, chega aí. O Ayrton Lucas, chega aí. Deixa eu trocar umas ideias com você. Eu preciso de vocês, mano. É isso. Respeite o momento. Um jogador que vinha trabalhando muito bem no Flamengo. É o tal do algo a mais, pô. Um jogador que vinha sendo responsável por gols, também jogada de gols, era o Luiz Araújo. Nossa, estava muito bem. Tava muito Tava bem, porque muito tanto bem. é que o Cebolinha se machuca e ninguém sentiu tanto a ausência do Cebolinha, porque o Luiz Araújo preencheu aquele papel. Agora o Pedro, infelizmente, o Gabigol desinteressado, só quer terminar o Gabigol já tá contrato fora do e Flamengo. picar a mula, Mas uma pena. aí é uma imprevidência da diretoria, tá? Porque aí já assim, não é o treinador. o Gabigol estava punido por doping e ele só tinha o Pedro. Eles contratam o Carlinhos naquela janela do estadual. Só podia contratar jogadores dos E que ele estaduais. se destacou no E Carioca, tá bem, né? Tá bem, você dá uma chance pro Carlinhos. Agora, pro restante da temporada, a janela estava aberta e o Flamengo não buscou um centroavante. E Pessoal, já mas- paga muito pro Gabigol. É jogador que ganha salário o acima de Gabigol tá 2 fora milhões do de Flamengo. reais e você tem essa folha salarial do Flamengo aí. Agora, o Flamengo, gente, eu acho que não dá pra aceitar que ele termine o ano só com o estadual, como não dá pra aceitar que no ano passado ele terminou sem títulos Não, e nenhum. ele- Se terminar só com o estadual, o Tite tá fora. Tá fora, É só isso. que eu concordo. A situação do terminar, Pedro... Se ele Calma ganhar o aí. título, ele tá fora. Não, não é assim, Se não é ele assim ganhar também. o título- Não é assim Gente, também. o Tite não vai ficar. Vai mudar a diretoria. Também O Tite acho. não vai ficar. também Ele pode acho. ganhar uma ou duas Copas que não fica. Mas a Agora, situação- Depende a situação- de como ganhar, depende. É que tem que dar uma volta por cima rapidamente, eu não claro. sei se dá tempo. Só que Agora, agora- o time do amor, o time do amor, o cara só vai terminar o ano aí com o campeonatinho também. Pô, tá E será brigando que lá vai em cima no ficar? brasileiro, Ronaldo. O Palmeiras tá Será que brigando lá vai em ficar? cima. A pergunta Tá é brigando. essa E o Brasil, também. Palmeiras. Olha. E o Palmeiras só não se classificou contra o Flamengo também por conta da linha do VAR ali, que ninguém sabe como foi direito também. tá bom. Tem esse ponto. A forma que o eu vou Flamengo concordar passou com esse contra cara. o Palmeiras é uma vergonha aí também. não, né? Jogando atrás, totalmente atrás, pra mim não existe. E Chico, você fala do Pedro, Pedro, isso, aquilo. Olha não, quem tá Pedro sendo é ruim, centroavante, Pedro mas é olha quem é o ruim. centroavante do Flamengo hoje. Bruno Henrique, que seria titular em 90% dos times do Brasil. Mas tem talvez não falar como de- centroavante, né? Sim, mas é um Mas cara que... aí quando ele não faz gol, a culpa também é do técnico? Quando ele recebe uma bola do Arrascaeta na frente do goleiro, a culpa também é do Tite? Não, ele errou a bola, mas enfim, cara. Não, mas aí tudo não, bem, Não tem né? como desculpar, Aí colocar tudo tudo bem. em desculpa no desfalque. Eu não tem. mudaria o Tite nesse momento. Eu teria tirado o Tite muito antes. Agora que está, mantém fazer o quê? 15 segundos. Voltando. O senhor meritocracia está sendo hipócrita, porque ele fala o seguinte, o campo fala. Quando alguém pergunta na entrevista coletiva para ele, né? Por que você não escala o Gabigol, por exemplo? Ah, porque o campo fala, porque o Carlinhos está treinando melhor. Ele sempre vem com esse papinho chulo. E só que dessa vez o campo não falou, né, Tite, para você, né? Por quê? Para todo mundo, o Léo Ortiz vem sendo um dos principais jogadores do Flamengo do meio-campo, sendo um dos melhores junto com o Gerson. E você simplesmente saca o cara para deixar nomes entrar. Você escala jogadores pelo nome. Eu vou aqui com o Denilson Show na hora que ele fala do Ayrton Lucas, cara. Ontem era jogo pro Ayrton Lucas. E ele vai e escala o Alexandro pelo nome. O Alexandro é bom jogador? É. Só que ele chegou agora, tá sem ritmo de jogo, tá sem... totalmente fora, cara. E o Ayrton Lucas já está mais acostumado, mais entrosado, tem mais profundidade, ataca mais. E daí, cara, o Peñarol, que só veio só para se defender, ele escalou erradamente o Alexandro, que é um lateral mais defensivo, né? O mesmo vale para o Varela. O Varela é um lateral mais defensivo. E o Tite escala os dois laterais mais ofensivos. Daí viu que fez cagada, tomou o gol, depois ele saca o Varela, coloca o Wesley e depois no final do jogo, já quando estava tudo perdido, ele coloca o Ayrton Lucas. E o mesmo vale para o Léo Ortiz, cara. O Léo Ortiz tinha que ser titular desse time, ou de zagueiro, ou de volante, porque o Léo Ortiz é nível seleção. É um dos melhores jogadores que a gente tem. O De La Cruz não joga bem desde da Copa América. E o mesmo vale para o Eric Pulgar. E daí o cara escala
os caras pelo nome, velho. É sacanagem ele falar que o campo fala. O campo fala uma ova, Tite. Você é muito fraco, cara. Você tem que vazar do Flamengo. É o que eu acho. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações. Fui.